Hoje eu vejo muito maduro, muito madura a operação da Spectre. Eu vejo a Spectre hoje em um outro nível. Eu sei que a gente vai falar da feira, né? A gente tem a feira aí já chegando, segunda-feira começa, é, mas eu já vejo isso aí dentro de um cenário é, avassalador no sentido positivo da frase, da palavra, porque a Spectre ela está muito aquém, muito além do que a gente tem visto hoje, né? Hoje a gente tem ferramentas maravilhosas criadas pela Spectre, que agora o mundo vai ter o gostinho de saber e ver de fato, né? Fora questões de premiação, a gente manda toda a documentação, a gente manda os pitchings lá, beleza. Mas quando você está falando de um evento mundial e em que você vai ter oportunidade de mostrar o teu negócio, mostrar a tua ferramenta, e o mundo vai conhecer de fato como ela opera, o que Uhum. acontece, como é que ela avança, aí sim você abriu o teu negócio para o mundo e dificilmente você consegue parar algo desse tamanho, de magnitude tal, até porque você falou, né? A gente já está concorrendo a prêmios, a gente já tem um mercado aberto, né? Essa ferramenta a gente está trazendo para os Estados Unidos para trabalhar o segmento dentro da empresa, então a gente já tem todo o know-how para trabalhar com isso nos Estados Unidos. Então é uma ferramenta que não existe aqui, não existe ainda no Brasil. Então o Web Summit vai ter esse privilégio de conhecer essa ferramenta. Então esse é o grande ponto, esse é o grande Um cenário, isso que exemplo, está deixando animado, né? um dos exemplos é uma das palestras que vai ter no Web Summit, fala exatamente do que a gente está fazendo, mas sem querer dar spoiler para eles, né? Porque provavelmente eles não vão ver a live antes, mas depois eles vão ver. Mas lá na Web Summit vai ter um talk que vai falar exatamente sobre isso. Uso de IA para compliance e regulamentação. Então, assim, nós estamos criando algo que as pessoas. Nós já criamos, né? Essa é a questão. Hoje, o RegStack ele é algo que já atua dentro de operações. Hoje a gente já tem organismo utilizando o RegStack para rodar portarias. Eu acho que a gente pode dar exemplo depois de alguns números que a gente já rodou esse ano, mas assim, não, a gente já vai chegar na feira não com uma promessa, não com uma ideia, mas sim com algo concreto. É algo que já tem lastro, já tem assertividade nos documentos, já tem histórico do que está sendo feito. Então, eu acho isso muito importante. Não é algo que a gente está trazendo no mercado para testar, não. A gente primeiro desenvolveu e testou internamente, testou em nossos clientes que deram abertura para isso, e a partir do momento que a gente entendeu que estava resolvendo a dor do cliente, a gente abriu isso para o mercado como um todo. E é exatamente o que você falou. Eu acho que a gente está começando a expandir a visão da Spectre para o mundo. Eu confesso que a gente ficou aí 1 ano e meio, né, quase 2 anos, um pouquinho dentro da caixinha, ali estudando as opções Isso que a aí. gente tem de aplicação no mercado. Você ficou muito no meu pé com isso, você falava para mim, Lucas, olha as coisas que você está fazendo, você tem que divulgar isso. E eu acho que chegou esse momento. A gente acabou Isso demorando aí. um pouco por causa da nossa metodologia, que é estudar o segmento antes de fazer a solução. Então, isso acaba gerando para a gente uma curva de aprendizado maior, mas o resultado que a gente consegue na solução é muito melhor. Então, assim, a gente passou por 1 ano e meio, 2 anos desenvolvendo internamente nossas ferramentas, mas a gente já está com maturidade suficiente para expandir isso, não só nacionalmente, mas também para o resto do mundo. É isso aí. B2B disso aí é absurdo. A gente tá bem. Eu tô numa expectativa muito boa, não só por conta de premiações, não, porque isso aí a premiação ela é algo secundário, porque se você lembrar da história de Charlie Chaplin, dizem que ele foi para um concurso de imitação, aonde Uhum. ele estavam imitando Charlie Chaplin. E ele mesmo, acho que ficou em terceiro ou sétimo, oitavo lugar, não sei. Ele mesmo não ganhou. Ele mesmo imitando a ele mesmo não ganhou. Então, assim, não tem a ver com ganhar, não tem a ver, tem a ver com que o mercado conheça. Por quê? Amanhã ou depois essa ferramenta ela chega ao governo, ela chega a instituições de Uhum. financeiras, governamentais, e aí você fala assim, pô, mas de onde surgiu? Não, ela já vinha sendo estudada, trabalhada, apresentada, analisada, e você vai ter a oportunidade de fazer isso muito bem, a gente vai fazer isso muito bem agora,
na Web Summit. Mas, assim, o que eu tenho visto de promissor é que a RegStack, junto com a Spectre, ela está crescendo e evoluindo à medida que a IA está evoluindo, à medida que a IA está sendo reconhecida como uma ferramenta auxiliadora de processos. Alguns querem substituir o ser humano, usar ela como 100% de tudo. Impossível, não tem como ser feito. Não de maneira racional, coerente, com sentimento, com feeling das coisas, isso aí não tem como, depende do ser humano. Mas o que você tem feito, Lucas, com a Spectre, o que eu tenho visto, né? E com a RegStack e todos os outros sistemas que você está desenvolvendo, né? Que lá na frente eu quero falar também sobre um específico, mas não vai ser só nós dois, tem que entrar mais um aqui, que é o Valdemir, para a gente falar um pouquinho da área de saúde. Então, assim, o que você está fazendo é algo muito grande, você está colocando a tua empresa com um nível, um patamar bem elevado, porque você está conseguindo entender as dores dos empresários, dos investidores, do mercado público e privado nesse país e fora do país, e montando uma plataforma que atenda a todos os segmentos. Então, assim, você vai ser aquele cara que vende a bala sortida, né? Que, cara, eu só gosto de uva, só gosto de morango. Você tem isso para oferecer. E o conhecimento e o know-how e toda a parte técnica. Quando a gente fala de tecnologia, quando a gente conversa realmente sobre a parte de desenvolvimento, você tem todo o know-how. Então, isso que traz tranquilidade para quem é da área de telecomunicação, de tecnologia, para quem é da área de certificação ou empresário do segmento de comércio, entregar um projeto na sua mão, deixar nas mãos da Spectre, porque sabe que o sistema vai rodar e vai acontecer da melhor maneira. E acaba tendo que eu tenho ajuda também, né? A principal ajuda que eu recebo, obviamente, são dos clientes que sabem passar muito bem. Eu tenho que repassar também esse mérito para eles que sabem me repassar o que está acontecendo no dia a dia deles, o que realmente está fazendo o gargalo da operação. A gente viveu isso com compliance, a gente viveu isso com varejo, estamos vivendo agora com outros segmentos, que a gente vai falar mais para frente, mas eu acho que o ponto central é que você também precisa de um time, né? Hoje eu já posso contar ali com o engenheiro de dados, com o desenvolvedor de software, que a gente trouxe para dentro do time, são pessoas que estão crescendo junto conosco. Por quê? Porque a minha atividade na Spectre em si vai ser sempre como analista de negócios. Eu trabalho com tecnologia, eu tenho know-how de tecnologia, de engenharia de dados, ok, mas eu entendo que o que traz mais resultado para a Spectre hoje é eu tomar a frente para entender de negócio antes de entender de tecnologia e sempre buscar exponencializar a pessoa e não dar o mérito para a máquina. Hoje o RegStack, por exemplo, ele serve também como ferramenta de onboarding para novos funcionários. Por quê? Porque um funcionário novo, ele consegue olhar um processo que já rodou e fazer todo o histórico. Ele consegue voltar gate a gate e ver quais foram os documentos que foram utilizados. Então, toda a nossa atuação também tem esse objetivo. A gente não quer substituir ninguém. Pelo contrário, a gente quer que cada vez mais o ser humano atue de forma consultiva, realmente pegando valor e transformando isso em algo positivo para a empresa. Hoje, quando eu cheguei aqui no escritório, né, com o Gabriel, eu mostrei ali no livro que eu estou lendo para ele, que eu escrevi que o principal objetivo da Spectre é transformar dados em qualidade de vida para as pessoas. Porque no final o que a gente busca é isso. Quando a gente atua com uma empresa de varejo, a gente quer aumentar a qualidade de vida também das pessoas que trabalham lá dentro. A gente não quer virar para eles só falar o que está acontecendo, a gente quer trazer para eles também conhecimentos de gerenciamento de categorias, curva ABC de produtos, posicionamento e layout de loja. Então, eu diria que o nosso trabalho, às vezes, o que a gente menos faz em alguns segmentos é tecnologia. Porque a gente também, às vezes, acaba superestimando muitas coisas. A gente, às vezes, pensa que para fazer uma análise muito, muito específica dentro de um segmento de varejo, você precisa de IA. Quando, na verdade, são cálculos que não são simples, mas que são executáveis dentro de uma máquina. E aí você entra com o ser humano exatamente para executar a ação. Então, eu acho que parte muito disso, Eduardo, da gente entender de que forma a gente consegue exponencializar o profissional
trazendo IA para o dia a dia dele, mas o mais importante, antes de IA, é botar esse profissional dentro de um processo adequado para a empresa dele. Qual é o processo que eu tenho hoje de varejo? Qual é a rotina que eu tenho hoje de varejo? Os setores de varejo que eu tenho? Então, hoje, dentro do nosso sistema, você tem para a área de estoque, para a área de compras, ações específicas para comprador, você tem uma área de gerenciamento de categorias, você tem uma área de missão de compra do cliente, que são conceitos super novos que a gente está trazendo isso traduzido em tecnologia. Poxa, quando a gente fala de missão de compra do cliente, a gente está falando de analisar o carrinho do cliente que vai no supermercado. E aí, olha a análise que a gente consegue fazer, Eduardo. Imagina que você tem um carrinho de supermercado que fechou, que a missão de compras era churrasco. O sistema detectou isso. Mas como é que ele detecta isso? Ele vê dentro do carrinho quais são os itens que formam a cesta e ele clusteriza isso dentro de missões do cliente. Exemplo de missões de supermercado, que já é algo dentro do varejo, né? Um conhecimento específico de varejo. Missões de padaria, missões de compra semanal, missões de almoço, qualquer compra feita entre 11 e meio-dia, abaixo de um ticket médio ali de R$50 com proteína. A gente sabe que é uma missão de compra de almoço, a pessoa só vai no mercado para comprar o frango, compra arroz para fazer na hora. E o que a gente faz com isso? A partir do momento que eu sei qual é a missão de compra do cliente, eu consigo ver se ele está executando essa missão de forma completa. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você tem 2 carrinhos de supermercado que foram para a missão de compra de churrasco. Só que um dos carrinhos, o cliente não botou churrasco, não botou carvão e ele não botou, por exemplo, pão de alho. E nos outros carrinhos botaram. Então a gente faz um trabalho para ver se o posicionamento do carvão está perto do açougue, se o pão de alho está visivelmente certo, tudo isso a partir dos dados. Por quê? Se eu tenho um cliente, por exemplo, que ele foi fazer o almoço dele no dia, ele comprou macarrão, ele comprou carne, mas ele não comprou molho de tomate. Apareceu lá no sistema que ele não levou molho de tomate. O que isso gera? Esse dado gera? Esse dado gera um aviso para o profissional daquele corredor ver como é que está a visualização do molho de tomate. Por quê? Porque ele está percebendo que os clientes que estão lá para fazer uma missão de compra não estão pegando. Outro exemplo. Caramba, que doideira. Isso aí precisa estar mais próximo, né, para ele poder pegar, né? Exato, exato. Até mesmo na hora de fazer uma compra com um fornecedor. Hoje, nós já temos clientes fazendo compras automáticas com base na recomendação da Spectre. Então, você tem um algoritmo que lê o quanto o produto está vendendo em média, né, nos últimos 30, 60, 90 dias. A gente tem ali várias médias móveis que a gente faz para chegar num resultado correto. Com a estatística do produto, a gente confere o quanto tem em estoque daquele produto. E o mais importante, que é isso, é aquilo que eu te falei, Eduardo, são coisas que a gente só encontra no chão de loja. O que eu preciso para eu saber o momento certo de comprar um produto? A sazonalidade que o fornecedor passa. Então, se eu tenho um fornecedor que ele passa toda semana, o cálculo do sistema vai me permitir comprar só a quantidade que eu preciso para a semana, para eu não ficar empatando dinheiro em vários produtos e eu poder investir em outros. Mas o sistema também detecta quando o fornecedor passa uma vez por mês. E aí o sistema faz a recomendação de compra para o mês todo. Então, são coisas que a gente teve que realmente mergulhar no dia a dia do cliente. Outro exemplo, que é a nota fiscal de bonificação. Eu tenho um cliente que é uma loja agropet de resultado altíssimo. É uma empresa totalmente familiar. Ali é um casal que está à frente, são os 2 donos, mas assim, tem o resto da família todo está na empresa e eles performam muito bem e eles hoje utilizam o sistema. Hoje, todas as compras que eles fazem, eles vão lá, eles clicam lá no fornecedor, o sistema ele já gera a lista de compras, eles já enviam para o fornecedor. E eram pessoas que, infelizmente, eles não tinham acesso a essa informação. E o que a gente faziam isso manualmente? Manualmente. Fora as coisas que se deixava passar. Por exemplo, essa questão que eu trouxe da nota fiscal de bonificação. Tem sistema PDV e IRP que ele não lê o CEFOP da nota, o código CEFOP da nota. Se é uma nota fiscal de compra de produto, faturamento, tem um código CEFOP específico. Se é uma bonificação, ou seja, de acordo com a compra que eu fiz, o fornecedor me deu uma bonificação, é outro código CEFOP. E aí o que acontecia? Por o sistema ERP ou PDV não ser específico para aquele segmento, ele não sabe essas regras específicas de negócio. E aí o que ele fazia?
Ele pegava o custo da bonificação e embutia junto no produto. E aí você tinha ali um custo errado. Hoje a gente já tem mecanismos que separa a nota fiscal da bonificação. E aí você tem uma análise de qual fornecedor está te enviando mais bonificação em cima do seu produto. Então, são realmente coisas que a gente só conseguiu encontrar ali no dia a dia com o cliente, chão de loja com o cliente. Lembra quando você falou assim para mim, Lucas? Eu tenho uma parte do meu processo que eu lido com chinês. E aí, como é que eu vou fazer os caras responderem dentro de um padrão? É muito difícil, é muito complicado hoje em dia. Eu falei, bom, então vamos arrumar uma forma dentro da plataforma da gente não depender disso. E aí a gente criou o quê? Em vez do gate ser documental e ele pedir um formato específico de documento, ele é um gate informacional. Então, independente do documento que a gente está procurando, é a informação. Com isso ele entende. Com isso ele entende. Ele lê e entende. Porque aí eu não me forço a... Poxa, cada fornecedor que eu vou trabalhar, ele tem que fazer no mesmo modelo do sistema? Não. Se é um gate, por exemplo, de plano de ensaio, que é ali uma das partes que a gente tem, independente do formato do documento, a informação que a gente está procurando são as métricas do plano de ensaio. Então, são coisas, Eduardo, que a gente realmente só acha no dia a dia e você tem que parar para estudar o segmento. Se você não estuda o segmento, cara, é assim, você tem que ser conhecedor daquilo que você trabalha. Você tem que ser conhecedor de uma análise, em cima de uma análise muito clara daquilo que você quer fazer. Eu vejo muito por aqui, exemplo, a gente tem as nossas certificações Inmetro e Anatel e são diferentes. O Inmetro trabalha com portarias, a Anatel trabalha com atos e o Inmetro tem um tempo muito maior para revisar suas portarias e os atos da Anatel em telecomunicação, porque você está falando já de tecnologia, sistema em 5G, 3G, por aí vai, 4G, o sistema ele roda muito mais rápido, né? Hoje a gente já fala de 6, 7G, ainda está longe do Brasil, mas a gente já conversa. Então, assim, quando você vai ver essa realidade, você precisa estar sempre muito bem preparado. E aí a gente volta à premissa inicial. Se você não conhece aquilo que você faz, não tem como você utilizar a IA de maneira plena. Ela pode te encher de informações evasivas, vazias, porque a tua pergunta não foi a correta, porque você também não estuda, você não se qualifica, você não busca conhecer aquele teu trabalho. Então, assim, e um outro detalhe, e quando você vem para os Estados Unidos e você começa a estruturar uma empresa, no meio de certificação, o sistema, a documentação e os produtos são totalmente diferentes. Então, você faz tudo do zero de novo, mas com uma base de conhecimento, que existe uma norma principal para você seguir. Então, você tem que buscar... calma aí. Como é que funciona isso aqui dentro do mercado americano? Como é que funciona isso no mercado europeu? Como é que eu vou adaptar os meus gates da minha IA para atender o mercado americano, já que eles têm menos etapas do que o mercado brasileiro, porque são portarias e normativas diferentes, distintas. Então, quando você vai entendendo isso, você vai analisando isso, fica um pouquinho mais fácil. Mas é o que a gente sempre conversa. Você tem que ter o diferencial de mercado. E é uma coisa que eu vejo muito na Spectre, esse conhecimento, esse diferencial de mercado. A gente estava falando, Eduardo, esses dias sobre as aplicabilidades que a Spectre vai ter também em outros segmentos, né? A gente fala que a Spectre transforma dados, né, em decisões que acabam gerando resultados. E quando a gente fala de dados, a gente fala de todo tipo de dados. Por exemplo, a gente foi abordado 2 semanas atrás por uma empresa de refrigeração, que foi uma indicação que a gente teve, que qual era o problema que a gente tinha que resolver? Atendimento. Mas aí você vai falar assim, caramba, Lucas, mas o que tem a ver atendimento com dados? Olha, chat, textos, mensagens são dados. A única diferença é o formato. Mas eu tenho ali insight para tirar. Dentro das mensagens ali, eu consigo ver o que o cliente está reclamando. Eu consigo gerar uma plataforma para atender o cliente melhor. Eu consigo também conectar esse cliente com o meu sistema interno da empresa, para eu executar essas manutenções na casa do cliente. Então, é muito mais sobre enxergar o processo que a gente precisa criar em cima dos dados. Eu acho que essa é a chave. E um dos últimos passos que a gente deu, que também contribuiu bastante com esse avanço, né, de inteligência artificial, do que a gente tem estudado também de engenharia de software,
abrir mão de infraestrutura de terceiros. A gente está falando de uma infraestrutura que a gente já chegou a pagar quase 10 mil por mês de Microsoft, de AWS, seja do que for, de qual servidor de cloud que a gente utilize, mas que já estava chegando a quantias astronômicas. Não, óbvio que para algumas empresas 10, 15 mil ainda é pouco, mas no momento Não, que mas na escala, mas aí você tem que pensar na escala é Isso. muita coisa. Então, no momento que a gente estava, a gente começou a ver o seguinte, caramba, eu estou pagando 10 mil num ecossistema que eu não tenho controle, que eu sou obrigado a aprender a ferramenta de uma outra empresa e que eu fico na mão dessa empresa com tudo que eu preciso fazer. Lucas, o que você está querendo dizer com isso? Eu não estou aqui crucificando nenhum tipo de ferramenta, tá? Eu estou aqui apenas mudando, passando a perspectiva que eu tenho em cima da utilização da ferramenta. Exemplo, Power BI. Um dos grandes erros das pessoas é estudar apenas Power BI e você virar um analista da ferramenta de Power BI. Porque literalmente você está estudando uma ferramenta que é de uma outra empresa. E assim, o conceito de BI é muito mais do que Power BI. Power BI é só uma ferramenta. A partir do momento que a gente se prende a uma estrutura dessa, a gente perde muita coisa. Eu, por exemplo, vivi isso na pele. Quando eu trabalhei no corporativo, a gente ficava na mão dessas empresas. E a gente não conseguia ter muita funcionalidade em cima disso. É obrigatório, isso aí é obrigatório. Você tem que, para você pensar fora da caixa, irmão, é algo para uma minoria. Quando você pensa assim, cara, calma aí, eu vou estudar essa ferramenta, tá? Mas eu posso, além de desenvolver a minha ferramenta, que foi o nosso caso, eu falei assim, cara, eu poderia usar, e existem ferramentas de sistema de gestão automatizados aí, tudo. Mas nenhuma delas conseguia a completeza daquilo que eu queria. A única foi a RegStack. Por quê? Porque você entendeu que pensar fora da caixa, utilizar um sistema único para um determinado produto, muitas das vezes não vai funcionar e vai te frustrar. Então, quando você pensou fora da caixa, saiu do corporativo e começou a avançar com a tua empresa em algo próprio, você começou a entender a dificuldade dos donos de empresa, dos projetores, dos projetistas, dos programadores. Você começou a ver como é que funciona para nós o dia a dia de, cara, eu precisava de uma ferramenta para ser mais fácil, facilitar o meu dia a dia com meus funcionários, o meu homem-hora diminuir e eu ter um mínimo de lucratividade, dependendo do país, por conta de imposto, tributação, tudo isso. Então você conseguiu entender. Hoje, Eduardo, tu tem empresa que tem mais ferramenta do que funcionário. Porque para cada problema que você tem dentro da empresa, eles vão e contratam uma ferramenta. Eu vou responder o cliente por e-mail. Então vamos contratar o Outlook. Agora eu quero um espaço na nuvem, contrato o OneDrive. Agora eu quero, por exemplo, ter um espaço ali com uma VPN, contrato uma VPN. Então, a gente acaba jogando um montão de ferramenta, um montão de plataforma que o profissional tem que ficar indo, pulando de uma para outra. E o pior, né? Você tem que pegar informações de uma plataforma e passar manualmente para outra, que nem todas elas têm integração. Então, eu me vi no momento que, após eu sair do corporativo, eu tinha clientes que ainda rodavam, né, com ferramentas como Power BI, como Microsoft Fabric, e eles viravam para mim e falavam assim, Lucas, poxa, muito bonito esse relatório aqui, muito bonito esses números, esse dashboard, mas, por exemplo, tá vendo esse produto aqui? Esse produto aqui, Lucas, você está me dizendo que do mês passado para esse, ele aumentou o custo em 3%. Só que aí, Lucas, eu tenho que olhar o seu dashboard, eu tenho que mandar aqui no WhatsApp, no grupo da diretoria da loja, eu tenho que mandar para o meu comprador para ele alterar no sistema. Então, assim, um passo que eu vejo no dashboard, ele está gerando 4, 5 passos fora do sistema que eu não tenho controle, eu não tenho rastreio. Eu tenho ali um relatório de fechamento de caixa que tem dinheiro, Pix, cartão de débito, cartão de crédito. Mas o que vai adiantar eu só olhar aquilo? Então, o que o cliente começou a pedir para mim, Lucas? Eu quero a opção de conseguir ajustar o preço do produto dentro da ferramenta. Eu quero conseguir falar com o meu gerente dessa loja dentro da ferramenta e ele receber essa tarefa dentro da ferramenta. Lucas, e em certificação de produtos? A gente consegue subir até um pouquinho mais o nível, porque pensa que hoje você tem regulamentação, você tem várias portarias, você tem portaria que cruza com a outra,
e aí você tem um analista que ele tem 10 abas abertas, cada uma em um documento, ele tem que ficar indo de documento em documento, quando vai ver é um trabalho jurídico quase. E a O gente legal consegue nosso... isso. O legal nosso é que a nossa camada de inteligência, ela opera ancorada, né? Ela é um grounded. Então, nas Uhum. portarias aplicáveis, ela vai lá com brinquedo, ela vai lá, a portaria 148 de eletrodoméstico, sugerindo classificações e apontando as inconsistências, sem Exato. substituir a decisão do especialista, do avaliador. Então, assim, o que você fez, cara, foi algo assim, foi um insight que, se todo mundo prestasse atenção, facilitaria, por exemplo, pensando no comércio, o cara pensando em Uhum. qualquer tipo de negócio. Não adianta você contratar um monte de ferramenta. Hoje a minha ferramenta atende a tudo. Eu tenho histórico de tudo. Eu consigo saber a data específica que aquilo ocorreu, quem fez, em que momento fez, aonde A própria questionou, em que ferramenta momento. já é o servidor dos documentos, você não precisa de um servidor separado para guardar. A própria ferramenta tem ali a opção de você receber uma auditoria, seja do Inmetro, seja da Anatel, e você já ter todo esse fluxo que, caramba, acho que você vai poder explicar um pouquinho mais com essa parte mais. A dor de cabeça que é você sofrer uma auditoria estando certo e mesmo assim ter coisas que a gente ainda foge por não ter um processo, sabe? Sim, sim, a rastreabilidade, cara, o que acontece? O servidor, hoje, para mim, ele é importante porque a norma diz que eu tenho que ter, a gente faz os Uhum. backups, perfeito. Mas hoje eu tenho em loco, eu tenho de maneira ao vivo e acontecendo na hora a salvação e o histórico daquele background Uhum. total do meu sistema. Cara, isso para mim é maravilhoso. Você tem uma ideia hoje, no mês de agosto a gente vai sofrer avaliação, vai ter auditoria aqui, aí na empresa. Cara, eu Uhum. simplesmente vou abrir o sistema, vou entregar para o cara os contratos que ele quer, para o profissional, e ele vai lá olhar o que ele quiser, o histórico que ele quiser, a rastreabilidade do que ele quiser, dentro daquilo que a norma e a portaria me determina, e ele vai ver como foi feito cada caso, como o especialista se comunicou com a IA, o que a IA de fato fez, que aí ele vai ver realmente a parte do auxiliar, e a tomada de decisão do profissional. Então, assim, isso se ganha em tempo algo muito grande. E o que eu te falei há algum tempo atrás, e é o que eu imagino que vai acontecer, porque a tecnologia ela caminha para isso, eu imagino que daqui a alguns anos as auditorias presenciais, as avaliações, seja ela financeira, qual for, elas não vão mais acontecer. Aquela que você vinha, pegava aquela quantidade de arquivos, papéis, colocava em cima da mesa, você olhava, não. O que eu acredito é que, com um sistema como esse que nós temos hoje, com aquilo que a Spectre tem desenvolvido, nós vamos simplesmente atualizar banco de dados todos os Uhum. dias com informações finalizadas, com processos finalizados, arquivos finalizados, operações finalizadas, e vamos mandar para o banco central, para o banco que específico, né, o servidor central que vai pegar e vai armazenar essas informações, e ali ele já vai fazendo aquela auditoria diária. Então, aquelas auditorias que seriam por amostragem anual, ela vai ser em 100% diariamente, ou dentro do período que a empresa ou vai encaminhar essas informações. Para mim, o que vai acontecer é isso, a comunicação entre sistemas. Ela já acontece dentro do GovBR com o Siscomex, Uhum. com órgãos públicos, mas eu acredito que o meu segmento, alguns outros segmentos que trabalham com licitação, trabalham com toda essa parte operacional aí, governamental, eles já vão mandar as informações automáticas. E aí a gente não vai ter mais toda essa dor de cabeça de compra passagem aérea, manda o cara vem, qualquer parte do... Da onde ele estiver, ele pode estar da China, ele pode estar da Guatemala, ele pode estar da Austrália, ele vai analisar a documentação do Brasil, dos Estados Unidos, o que for, em tempo real, do jeito que ele quiser. E se num período determinado ele quiser fazer uma auditoria, avaliação por amostragem, ele já vai ter toda essa amostragem na mão. Então, para ele gerar um relatório, vai ficar muito fácil. Foi esse tipo de coisa, Eduardo, que literalmente forçou a gente a abrir mão de infraestrutura de terceiros. Não tem como, por exemplo, eu pedir para a Microsoft criar uma ferramenta sobre isso. Com esse intuito, resolvendo esse tipo de problema. Imagina a gente procurando uma ferramenta na internet que resolvesse
essas questões específicas que a gente está falando de varejo, de certificação, o que a gente tem são ferramentas genéricas que você consegue trabalhar desenvolvendo para a sua empresa, mas aí volta naquilo que a gente falou. A gente vai tirar um funcionário que ele já está totalmente focado na função dele para ele ter que ter uma curva de aprendizado de uma ferramenta nova para começar a desenvolver algo. Então, assim, é muito tempo. Então, quando eu me dei conta de que eu teria que abrir mão dessa estrutura, óbvio, né, que deu aquele frio na barriga, porque a gente sabe também quais são os prós de ter uma estrutura terceirizada. Mas, para mim, os contras estavam pesando muito mais, porque vai tudo em volta dos problemas que a gente quer resolver. Dependendo do problema, eu preciso da ferramenta certa. Se eu não tenho a ferramenta certa, eu tenho que criar eu mesmo. E às vezes só eu estou na posição de criar essa ferramenta da forma correta. Teve uma entrevista recentemente num fundo de investimento do Sequoia, né? O Sequoia ele trouxe o fundador do Cloud Code, que, salvo engano, o primeiro nome dele é Boris, né? Ele é um interno da Anthropic, ele foi o fundador do Cloud Code, e ele estava dando uma entrevista falando do comportamento que ele estava enxergando dentro da própria Anthropic, porque teve um momento que o entrevistador falou assim, você vê hoje algum comportamento dentro da sua equipe que você não esperava? Aí ele falou, olha, a gente está enxergando o seguinte comportamento: especialistas em suas áreas estão utilizando inteligência artificial e estão estudando engenharia de software para resolver problemas que apenas eles conseguiriam resolver. Por quê? Porque apenas eles têm a perspectiva do problema real. Porque a gente olha para uma empresa, por exemplo, uma empresa de engenharia, uma construtora, a gente olha de fora, a gente vê um problema. Mas o engenheiro que está ali há 15, 20 anos, ele tem um mapa completo. Então, uma coisa é eu de fora desenvolver, outra coisa é a pessoa de dentro. Então, o que ele literalmente falou é que a nossa maior exponencialidade é a nossa área de especialização. E é exatamente isso que eu acredito, porque se a IA já está disponível para todo mundo, com esse poder todo, o que torna o diferencial? O que torna o diferencial é o antes, é o humano, é o conhecimento que o humano traz. Porque, independente do modelo, o prompt, o input, ele vem do humano. Então, se eu já tenho uma percepção de mundo do meu negócio, do meu segmento, eu consigo trazer muito mais funcionalidade. E aí eu sei que vai ter gente que vai falar assim, mas a IA já tem acesso a toda a informação do mundo, ela já tem acesso a todos os dados da internet. Beleza, mas ela ainda não sabe o que acontece no dia a dia da sua empresa, numa gestão de pessoas, porque a IA não entende de pessoa, a IA não entende ainda de processos, ela não sabe como é que funciona um sistema de gestão. Isso são coisas que nós, empreendedores, olhando o nosso segmento, olhando o metajogo do nosso segmento, temos oportunidade de desenvolver ferramenta muito melhor que os próprios desenvolvedores. E aqui eu não estou falando do desenvolvedor, não, eu só estou falando que a partir do momento que o desenvolvimento, né, de software, o código em si, acho que a gente pode falar que virou um commodity, porque agora você paga para ter código, você paga e a ferramenta cospe código. Então, qual é a diferença agora? É o conhecimento que vem antes. Um especialista em advocacia, um advogado de carreira, ele tem muito mais capacidade para desenvolver uma ferramenta do que um desenvolvedor. E foi exatamente o que aconteceu recentemente. Um unicórnio brasileiro, uma empresa que vai faturar não, tem um valuation de 1 bilhão, que é um advogado brasileiro que ele percebeu uma oportunidade num segmento e ele criou um sistema para advocacia que utiliza a IA. Então, assim, é alguém de dentro criando ferramentas para resolver problemas de dentro. Exatamente, é o que a gente fez dentro da CERT. Eu tô por dentro, eu tô de dentro, e a gente criou uma ferramenta porque eu tô dentro. Eu entendo da minha necessidade, eu entendo da Eu minha... conseguiria criar aquilo lá sem você me passar o metajogo do mundo de certificação? Não teria como você fazer a orquestração do fluxo. Por que acontece? E eu poderia utilizar de todos os livros disponíveis, cursos disponíveis, eu poderia ler todas as portarias, mas eu nunca chegaria perto da realidade de um OCP. Exatamente. O que a gente pensa? Porque o nosso motor de workflow, ele coordena mais de 12 mil gates de decisão, né? Aí, você aplicando regras ali
determinísticas ali para conformidade, as regras de assistentes de IA, para apoio e análise ali, ele separa claramente ali o que é automatizável e o que depende do ser humano, sabe? O ser humano, ele é ainda e vai ser sempre o tomador de decisão principal dentro de uma estrutura com IA ou automatizada. O ser humano que abrir mão disso, além dele perder mercado, a empresa que abrir mão disso, né? Lógico, hoje você vê as Big Techs, elas estão se adequando, né? A Meta agora acabou de se adequar, mandou um grande grupo de profissionais embora e tudo, mas ela ainda precisa da mão de obra humana para poder gerir tudo isso, porque a IA não faz nada sozinha, ela não entende da operação se você não der o comando. Não adianta. Ela, em algum momento, ela vai fazer confusão, porque ela precisa também ser gerida. Então, se o ser humano, se o profissional, seja ele da parte de tecnologia ou não, ele entender que a parte de cibersegurança, a parte de geração de projetos, geração de sistemas, ela depende de um profissional bem qualificado ou de um profissional que busque entender a demanda e necessidade de cada mercado. Cara, na verdade, o ser humano está ganhando mais empregos, ele está ganhando mais oportunidade de negócios do que anteriormente. Você consegue visualizar? Eu estava falando isso com o Gabriel esses dias. A gente estava tendo a seguinte discussão. Agora que código virou commodity, a gente vai ter um aumento ou uma diminuição dos empregos de desenvolvedor? E a gente está discutindo isso até hoje, porque são duas premissas, tá? De um lado, você tem que a IA realmente otimiza a produtividade, e otimiza mesmo, assim, a gente já testou com vários projetos, coisas que levariam meses para sair, levaram semanas, levaram dias. Então, tem esse viés, mas também tem o seguinte, a gente está vivendo um momento muito, muito semelhante à invenção da escrita, e aí eu vou te explicar. Pensa quando surgiu a escrita, e aí todo mundo precisava ler. E aí, qual era o principal diferencial das pessoas? Saber ler e escrever. Beleza. Só que agora você tem uma IA, você tem várias IAs, vários modelos, que eles falam um novo idioma. A gente consegue tratar isso como um novo idioma. E aí, só quem sabe ler literalmente esse novo idioma, sabe quem são? Os desenvolvedores, os engenheiros de software. Esses caras são os novos poliglotas. Por quê? Porque eu, por exemplo, eu sou de engenharia de dados. Eu consigo desenvolver produtos de engenharia de dados com IA e eu consigo analisar o que a IA está fazendo. Mas por quê? Porque eu sou engenheiro de dados. Mas a partir do momento que eu não sou nada, eu não tenho estudo nenhum, mas eu vou lá e eu peço para a IA desenvolver algo para mim, meu amigo, eu não consigo ler uma palavra do que a IA está fazendo. E eu tenho que ficar mandando um montão de prompt, um atrás do outro, você gasta milhões e milhões e milhões de tokens e você não consegue chegar num resultado. Então, assim, são dois pontos muito cabíveis, tá? De um lado, você tem um super aumento da produtividade do profissional, mas também vai ter um super aumento da necessidade de revisão. Porque quanto mais código é criado, mais você precisa revisar. Porque dependendo do sistema que a gente está desenvolvendo, Eduardo, não é brincadeira, não. Tem que ter segurança, tem que ter compliance, tem que ter arquitetura. A gente não pode dar mole de querer fazer uma ferramenta e se dar o luxo de não estudar segurança, não estudar engenharia. Então, a gente estava falando sobre isso esses dias, né? E a gente chegou nesses dois pontos. De um lado, você tem um aumento da produtividade, do desenvolvimento, mas no outro você vai ter mais necessidade de revisar código. E aí eu sei, vai ter gente que vai chegar e vai falar assim, mas é só botar IA para revisar o código. Meu amigo, você vai morrer no mesmo problema, você não está sabendo ler o novo idioma que a gente tem na sociedade. Porque a partir de agora que isso é acessível para todo mundo, a partir do momento que uma dona de casa consegue abrir um Cloud Code e desenvolver ali rapidinho, e é rapidinho, não estou mentindo, rapidinho. Bota aí de 1 a 3 horas. Isso é rapidinho para um software. Ela consegue desenvolver uma lista... exemplo, tá? Exemplo básico, mas que uma dona de casa consegue fazer hoje. Ela consegue desenvolver uma lista de compras de supermercado que, baseada nos alimentos que ela compra, ela já consegue fazer o cardápio da semana para a família dela. E essa é a evolução que a gente está vendo. E a partir do momento que você tem todo mundo conseguindo escrever nesse novo idioma, cada vez mais se aumenta a necessidade de saber ler esses códigos.
Exatamente, exatamente. O que acontece? Eu estava até lembrando aqui agora, eu estou me preparando para começar um curso de 2 anos do MIT para segurança cibernética, né? Por Uhum, quê? Porque é o que você falou. Perfeito. Você tem uma ferramenta, meu irmão, maravilhosa que vai atingir o mercado, que vai fazer tudo. Tá, mas o que garante a, a lisura desse equipamento, desse material? O que garante a lisura desse projeto? O que garante que esse material vai, por exemplo, você cedendo ele para outros, você vendendo isso no mercado, ele não vai ser corrompido, ele não vai ser facilmente acessado, ele não vai quebrar as regras de LGPD. Então, o que te garante? É o uhum, profissional, é o que você falou, é o que a gente tem que fazer. Somos nós profissionais nos qualificando para entender e manusear a ferramenta de maneira mais plena possível para que o consumidor final, aquele que pega lá o final do projeto, o processo, ele que pega o produto na mão e fale, cara, eu estou totalmente satisfeito com tudo aquilo que me entregaram. Então, esse teu projeto, esse teu trabalho, meu irmão, ele é muito mais extenso do que as pessoas acham. Ah, eu criei um programa, eu hoje tenho um sistema que faz leitura prognósticos de jogos, de probabilidade de jogos, enfim, de investimentos e que for. Tá, mas qual é a segurança que isso tem no mercado? Qual é a segurança que, ao longo do prazo, eu não posso burlar ou manipular isso? Já aconteceu agora, acabou de acontecer um probleminha exatamente com um sistema desse que tem nos Estados Unidos aí, onde tem uma brasileira que é sócia, que movimenta milhões aí, está dando alguma coisa e estão usando, conseguiram, acho que criar, ainda estão investigando, tentaram burlar o sistema e é a ferramenta dessa brasileira. Então, assim, e é uma ferramenta de bilhões. Então, você imagina. Imagina o nosso, né, Eduardo? Por exemplo, Regstack. Caramba, cara, a gente está trabalhando com contratos de cifras altas, informações altas de produtos que estão querendo ser importados. Então, imagina se eu não tenho, por exemplo, uma diferenciação de Tenant ID, que é algo específico, é algo que você precisa saber. Quem não é de desenvolvimento não sabe. Não Eu era de, conhece? eu era de engenharia de dados e eu não sabia. E foi algo que eu tive que estudar para desenvolver o Regstack. Então, eu acho que cada vez mais o cuidado vai ter que ser maior. É exatamente isso que você falou, né? A partir do momento que a gente tem pessoas desenvolvendo, a gente tem que garantir a segurança também. Exatamente. Então, assim, o que eu tenho visto e o que a gente vai acompanhar daqui para frente, agora é uma corrida, parece até aquela corrida armamentista aí A desses Guerra Fria, países né? que vivem. É, isso aí, que vivem Eu em guerra. tenho tal modelo, agora o meu modelo é melhor, agora o meu modelo é mais barato. Ah, mas eu consigo construir data center. Ah, mas eu tenho mais hidrelétrica. Exatamente, ó, o Brasil vai entrar agora em data centers. Já tá vendo essa questão de atos, vai ser algo que a gente vai certificar no futuro. Mas eu não sei se eles estão pensando em tudo que envolve, porque aí você pensando em cibersegurança, por exemplo, que eu dei o exemplo, você vai pensar lá os conceitos da identidade para os acessos, aí você vai pensar nas camadas de tecnologias que eu tenho que ter para IAM lá trabalhando, a preparação da gestão de risco. Cara, tem tanta coisa que aí o cara fala assim, não, mas é só entrar, é fácil, é só. Não é só. Quando você entra num negócio que envolve, principalmente o seu negócio é algo muito arriscado no sentido Uhum. seguinte, pô, você entra em comércios, você entra em governanças, você entra em empresas pequenas e grandes, privadas ou não, e aonde você vai ter acesso a dados e ou o seu sistema vai armazenar dados de extrema relevância. E aí? A tua responsabilidade ela acaba ali no momento que você entrega o projeto na mão daquela empresa e agora dali você só vai Uhum. gerando upgrades do programa? Não, cara. Agora que o teu trabalho aumenta, porque agora você tem que analisar com mais cuidado, você tem que pensar em possibilidades de ataques, você tem que pensar. Assim, o nosso trabalho e o seu trabalho, né? O nosso trabalho no geral, quem trabalha com tecnologia, é o seguinte: bom, eu agora tenho uma solução. Uhum. Quais os problemas que essa solução pode vir a ter? O que eu não pensei, eu preciso pensar. A gente tem que passar por toda uma camada de testes, né? A gente fala que
São ali testes de segurança, testes de compliance que a gente faz. Isso eu acabo também fazendo muito no varejo, né? O que você disse. Eu acabo tendo acesso a vários comércios, eu acabo tendo acesso a várias indústrias. Então, assim, são dados sigilosos. Óbvio que tem clientes que a gente contratualmente tem poder de posse sobre os dados, que a gente também trabalha em cima desses dados, mas é um assunto que a gente vai entrar um pouquinho mais para frente, porque é uma estrutura que a gente ainda está criando. Mas entra no ponto que a gente estava conversando, o porquê da gente precisa de uma infraestrutura própria, porque nós vamos precisar desenvolver cada vez ferramentas que nos auxiliem realmente no nosso dia a dia. E eu acho que fica muito difícil para uma Big Tech saber o problema de uma pequena e média empresa. Eu acho que eles nem não sabem nem os deles. Imagina a Exato, empresa dos outros, sabe? exato. E a gente bateu nesse paradigma até o ponto que a gente falou, olha, a partir desse momento, ó, eu vou pausar aqui, o Gabriel não tá vendo que ele tá saindo no vidro aqui, ó. Ah, tá. Não, mas não tem problema não, ele pode aparecer. Então, a gente acabou batendo, né, nessa barreira de hoje eu tenho um problema para resolver, mas eu tenho uma ferramenta que é um de terceiro, que eu não tenho poder de escolha sobre essa ferramenta e eu fico na mão desse terceiro. Então, assim, toda a nossa aposta nesses últimos 6 meses, 8 meses, foi investir em infraestrutura própria. A gente saiu de um ecossistema onde a gente. Eu acho que hoje eu posso falar porque a gente não está mais nesse ecossistema, né? Mas a gente era full Microsoft, desde o armazenamento até a entrega de dados, e hoje a gente não tem mais nenhuma estrutura na Microsoft. E a gente consegue entregar um trabalho 10 vezes melhor para o cliente a um custo que dá até vergonha de falar, mas é um custo 50, 100 vezes menor. Por quê? Porque agora a infraestrutura é minha. Eu não preciso mandar mais no dinheiro com ninguém, sabe? Então, assim, acaba que melhora o resultado da operação, melhora o resultado financeiro na última linha, melhora a qualidade do serviço prestado para o cliente e o mais importante, né? A gente vive hoje um mundo que o fundador da Palantir, ele utilizou um conceito chamado, eu não me lembro se é tecnocracia ou tecnofeudalismo. Depois eu vou pesquisar para confirmar para vocês. Mas o que ele falou é o seguinte: antigamente você tinha grandes conglomerados que eram donos de infraestruturas e estruturas e sistemas que você era obrigado a morrer na mão desses caras. Exemplo, Visa e Mastercard. Visa e Mastercard hoje são donos a maioria hoje dos canais que a gente tem hoje de transação junto com o sistema SWIFT. Isso se chama tecnocracia, ele é um tecnofeudalismo, a gente está na mão dos caras. Então, isso é algo que está acabando. Isso é algo que, na minha visão, está acabando. A partir do momento que você tem a opção de você desenvolver a sua infraestrutura com tecnologias open source, tecnologias que você consegue rodar na sua própria máquina, usando a sua própria computação, usando cada vez menos nuvem, cada vez menos dependente de cloud, de outros países, porque ainda tem isso, Eduardo, dependendo do serviço, a gente não pode utilizar IA de outro país porque você bate numa LGPD. Você não pode mandar dado, independente se está anonimizado ou não, para fora do país. Então, cada vez mais a gente está tendo necessidade de trazer o quê? Essa infraestrutura para o Brasil. E é essa a minha aposta. Hoje, a aposta da Spectre é se posicionar como uma infraestrutura de dados, de tecnologia confiável em território brasileiro. Você falou de data center? Cara, a gente tem planos sim. Ah, Lucas, vocês estão falando em ter o próprio data center? Não, mas ter um data center no Brasil que a gente possa alugar e ter a nossa infraestrutura lá dentro. Eu não preciso ser dono do prédio todo, eu só vou lá e alugo uma gaiola. Mas assim, eu tenho que sair do controle desses caras, eu tenho que ter mais maleabilidade para entregar um serviço cada vez melhor para o meu cliente. Então, assim, eu falar para finalizar aqui a gente falando da Spectre, porque você deu um cenário muito bom e a gente acaba bem desenvolvendo bem, porque, cara, o que você fez, o que você faz com a Spectre é algo maravilhoso. Eu vejo com muito otimismo tudo aquilo que a gente está construindo juntos. E eu sei, sem sombra de dúvidas, que a Spectre vai ser uma das referências no Brasil com relação à tecnologia e geração de programas para empresas que trabalham com tecnologia.
E a tua expectativa agora aí para iniciar aí essa semana louca É de verdade. feira, a semana que você vai ter contato com investidores, você vai ter contato com profissionais da área também técnica, onde a gente vai poder falar também, a gente vai gravar, fazer algumas coisas aí, vendo e falando sobre projetos, ambições, também outras empresas que têm uma visão de futuro. Agora você vai ter uma semana cheia aí, cara, uma semana muito cheia para mostrar o tamanho da SPEC, mostrar a RegStack, mostrar um programa que a gente trabalhou com muito carinho agora aí para o mundo. Então, como é que tá teu coração para isso aí? Sinceramente, eu estou bastante animado e também eu reparo bastante o que o mercado enxerga de expectativa nessas tecnologias. A gente pesquisa muito, a gente se prepara muito, você sabe disso. E a partir do momento que a gente decidiu estar nessa feira, a gente começou a estudar todo mundo que ia estar na feira, todos os assuntos que iam ser falados na feira. E o que a gente percebeu em muitos pontos, a gente vai ter palestras, a gente vai ter talks na feira que eles estão fazendo perguntas que a gente já tem a resposta. Isso é o que eu enxergo. Esse é o ponto. A gente tem hoje talks que a gente vai ter lá sobre como utilizar a IA em ambientes de compliance, em ambientes jurídicos. Só que é algo que a gente já está fazendo. E não é assim, a gente está criando. Não, já está rodando, já está acontecendo. A gente tem... Eu acho que eu posso falar em números, né? Mas dentro do RegStack hoje, a gente pode falar que já rodou em valores de certificado quase 1,5 milhão em certificados. A gente está falando de quase 40, 50 produtos diferentes que a gente já validou no sistema. Se a gente for falar em empresas, a gente fala aí de 20, 30 empresas diferentes que a gente já atendeu. Então, assim... Fora a redução de tempo de processo, né, cara? 120, exato. 180 minutos aí por cada processo que a gente ganhou de fora tempo. O rastreio, fora você ter hoje o rastreio de tudo que aconteceu no processo. Então, assim, você me perguntou qual está sendo a minha expectativa. Eu estou muito animado, eu estou sentindo que eu estou levando a resposta para várias perguntas e acho que o nosso trabalho agora é cada vez mais achar as pessoas que estão fazendo essas perguntas. A gente sabe que uma feira como a Web Summit, ela não é feita só para a gente. A gente vai ter lá todo tipo de empresa. Poxa, a gente vai ter lá OpenAI, a gente vai ter lá a AWS, a gente vai ter lá a Globo. Então, é aquilo que a gente estava conversando, Eduardo. No particular, a gente tem que ser muito, não é técnico, mas intencional, né? Acho que o nosso maior diferencial hoje na feira, que a gente está buscando é esse, ser intencional no que a gente está levando. A gente não está indo lá para ficar curtindo, tirar foto, etc. Não. Perdão. A gente está indo lá para realmente falar com as pessoas certas, responder as perguntas certas com a resposta certa, com o dado. Chegar para elas e mostrar que o que elas estão pesquisando, a gente já está entregando, né? Nem fazendo, a gente já está entregando. Então, tem muita coisa para fazer, tem muita gente para falar. A gente já está aí com quase 15 reuniões agendadas lá no nosso stand, fora as palestras que a gente já se inscreveu, né, para assistir. Estamos entrando em contato com investidores porque eu acho que parte disso também, né, não é a gente ir e esperar que os investidores venham até a gente. Não, eu acho que também parte de nós buscar investidores com o nosso fim de mercado. Porque por mais que a gente vá lá, vai ter a nossa exposição, a gente não garante que a pessoa certa passou ali para falar com a gente. É aquilo que a gente estava conversando. Um dia a gente é o expositor. Nos outros 4 dias a gente é vendedor. É isso aí, é perfeito. Você foi no ponto certo, correto. As conversas têm que ser dentro dessa premissa. Tudo tem que ser intencional. A gente não participa de eventos por participar. A RegStack não está no Steve Awards por meramente participar, a gente não está no RegTech Awards por simplesmente participar, a gente conhece a nossa ferramenta, a gente sabe o que ela faz, e foi o que você falou, a gente já tem algumas respostas dadas, já algumas respostas prontas para conversas já que onde os caras estão buscando essas respostas, a gente já tem a resposta, tem o estudo de caso, né? Eu confesso que eu fiquei assustado, Eduardo, eu confesso que eu fiquei assustado quando eu vi que eles estavam estudando algumas coisas que a gente já resolveu. Eu não estou falando que eles ainda não resolveram, eles vão vir para falar com a gente, então eles podem trazer também soluções deles.
Mas o que eu estou falando é, a gente enxergou a dor também sem essa perspectiva deles e a gente também achou a nossa solução. Mas olha como é que é interessante isso. Você chegar lá com a ferramenta no seguinte ponto. O cara fala assim, cara, eu tenho uma. A gente pensou muito e a gente começou a premissa de solução assim. Aí você tem agora apresentando, olha só, eu não tenho só a premissa da solução, eu tenho a solução funcionando já com determinado tempo e com todos esses cases aqui para serem analisados. Eu já tenho isso andando. Isso aqui já é uma realidade para mim. O que para vocês é hoje algo que vocês estão discutindo, essa discussão, para mim, ela já foi transpassada, porque eu já estou na solução do problema. Eu agora estou só melhorando a sua discussão inicial. Então, assim, é o que eu te falei. O maior mérito que você tem foi entender bem do mercado, entender a necessidade, aquela necessidade do que iniciamos lá atrás e fazer isso virar uma realidade. Então, hoje, o que a gente vai colher, eu acredito que a Spectre também vai colher muito, dentro da Web Summit, que é um evento internacional, é exatamente os louros do progresso e do processo de estudo contínuo e de não desistir por determinadas dificuldades. Então, assim, hoje você chega lá com um semblante um pouco mais leve. Eu falei como é que estava a tua expectativa, mas eu sei que você está um pouco mais tranquilo. Porque quando você pega um tipo de cenário desse, onde eles vão discutir algo que você já faz, é simplesmente falar, gente, eu estou aqui, eu quero só apresentar o meu. A resposta para isso que vocês estão pontuando, eu já tenho usando. Opa, isso que é o que o investidor precisa. E esse evento, a gente não pode esquecer, é um evento para investidores. Sim. É o pessoal que quer pegar quem pensa fora da caixa, quem está em outro nível. Então, a gente tem que sim, tá muito pé no chão, muito focado, mas eu sei que você já está com a expectativa lá no céu, porque você conseguiu achar o ponto inicial, o prime do processo. Você conseguiu chegar nele. E isso é muito difícil. Tem até algo, né, que a gente acabou não pontuando, vai virar sendo uma notícia, né, que a gente vai soltar aqui na live, mas a Spectre agora passa a ser Grupo Spectre, porque a gente entendeu que existem certas iniciativas que a gente faz que nós criamos relações tão próximas com os operadores desses segmentos que faz sentido para nós ter essa operação como uma operação da Spectre. Então, hoje, por exemplo, eu não sou sócio do RegStack, a Spectre é sócia do RegStack. Por quê? Porque quem é responsável pela tecnologia do RegStack é a Spectre. Eu quero que tenha esse respaldo. Eu quero ter a possibilidade de, a partir do momento que eu encontrar um player muito forte em logística, eu não abrir mais um serviço. Eu acho que um serviço acaba sendo muito fraco, mas eu realmente abrir uma nova operação com essa pessoa. Então, assim, eu acho que a Spectre, ela surge como uma empresa, mas ela vira Grupo Spectre. Por quê? Porque nós estamos aplicando a nossa metodologia, o nosso método de trabalho em outras operações que acabam, num certo momento, sendo vantajosas para a gente também ter participação para a gente. A gente enxerga que o melhor cenário do nosso trabalho é quando a gente está trabalhando não só em prol do cliente, mas também trazendo resultado para a empresa. Então, a partir do momento que eu tenho uma operação conjunta, como o RegStack, na qual a gente tem essa parceria, eu tenho muito mais, como eu posso te dizer, responsabilidade, não que o prestador de serviço não tenha, a gente sabe qual é a diferença, tá, disso. Mas, a partir do momento que a Spectre se tornou o Grupo Spectre, a gente está assumindo essa responsabilidade de dar o aval da nossa tecnologia em outras empresas. É isso, então, perfeito. Essa é a iniciativa, esse é o pensamento fora da caixa. Eu sei que muitas startups que vão estar ali têm esse mesmo sonho, perspectiva, ou têm esse mesmo entendimento, mas ainda estão no início de tudo, né? A gente tem o privilégio de não estar mais no início de tudo, a gente tem o privilégio de estar com isso tudo andando, a gente tem o privilégio de ter um produto funcional e maduro, orgânico, para apresentar, quer seja para um grande investidor, né, ou quer seja para um menor, enfim. Hoje, Sabe a RegStack... Pode falar, perdão, pode falar.
Não, não, é exatamente isso. Hoje, com o que a gente tem em mãos e com o funcionamento dele, eu tenho a tranquilidade de apresentar o nosso projeto para qualquer Uhum. segmento e eu tenho a tranquilidade de simplesmente oferecer esse nosso produto até para governos, para poderem otimizar suas operações, para você ver o quanto eu confio e acredito. E o ponto do acreditar nisso foi o que você falou. As discussões que vão vir do mundo todo falando sobre como nós vamos regulamentar tecnicamente e tecnologicamente sistemas operacionais. É o que a gente já está fazendo. Perfeito. E que eu fico bastante feliz, né, Eduardo, é que projeto após projeto, a gente está conseguindo acertar em trazer dores reais para a tecnologia, porque um dos comportamentos que a gente tem visto, e até um dos nossos parceiros, né, comentou conosco que em uma das últimas feiras que ele foi, todas as inovações que ele estava vendo de IA, de sistemas, era tudo sobre venda. Exatamente tudo sobre venda. A minha startup faz chatbots com IA. A minha startup tem ali agentes de prospecção com IA. A minha startup gera sites melhores com IA. Regstack não Eu, vende nada. eu vou te falar o que eu acho, tá? Que acontece num primeiro momento no mercado e qual vai ser o passo seguinte. A gente sempre tem as primeiras pessoas que se arriscam. A gente sempre tem as primeiras pessoas que pulam de cabeça sem medo para fazer a coisa acontecer. E se a gente for pensar antes da tecnologia, antes da IA, qual era o perfil de pessoa destemido que as empresas procuravam? Qual era o profissional que realmente tinha coragem ali para botar a cara para levar não? É o vendedor. Então, qual foi o comportamento que eu percebi? A partir do momento que isso se tornou acessível, a gente pegou uma classe que são ali pessoas de venda que tem gana para fazer a coisa acontecer, não tem medo de arriscar por ser vendedores, por terem essa natureza de vendedor, de não ter medo de levar não. E a gente está vendo muito desses caras criando essas soluções, que vai exatamente com o ponto que o desenvolvedor do Cloud Code explicou. Você vai ter especialistas nas suas áreas, desenvolvendo as ferramentas para as suas áreas. Então, assim, num primeiro momento, qual foi a primeira onda? Ferramentas de IA viradas para vendas, virada para atendimento, virada para prospecção. Por quê? Porque quem foi a primeira classe a abraçar isso e realmente arriscar? Foram vendedores, foram pessoas viradas para a venda que realmente viram na IA uma forma de exponencializar o resultado que eles estavam tendo. Qual vai ser a segunda onda? Eu acredito fielmente no que o desenvolvedor, o Boris, né, o desenvolvedor do Cloud Code falou. A segunda onda vai ser outras classes desenvolvendo produtos dentro do seu segmento. Eu acho que na Web Summit desse ano, a gente já vai ver médicos, a gente já vai ver engenheiros, a gente já vai ver arquitetos, designers, trazendo ferramentas do seu segmento. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter advogados, nutricionistas, professores de educação física. Um exemplo bobo, mas algo que era muito, muito específico e que agora vai se democratizar. Você sabe aquele acompanhamento que o técnico tinha no jogo de vôlei, no jogo de futebol, que ele anotava, fazia as estratégias? Aquilo ali era um software super, super caro que apenas algumas ligas tinham acesso e disponibilizavam para os times. Hoje, você pode pegar um treinador de vôlei e você realmente tirar da cabeça dele essa ideia e materializar isso. Então, cada vez mais, a gente vai ver segmentos de profissionais saindo não só da sua área de atuação, mas acrescentando desenvolvimento na sua área. Exatamente. Então, sem sombra de dúvida, essa segunda onda que você citou, eu vejo a Regstack incluída nela, vejo claramente incluída nela. A gente está conseguindo, não vou dizer, né, não vou ser leviano de falar que somos pioneiros, até porque a gente ainda não ouviu e nem viu tudo que tá chegando aí. Mas vamos dizer que somos uns dos que vão estar ali apresentando algo de maneira robusta, real, que o mercado vai abraçar, que o mercado precisa ter. Eu vou te contar uma interessante até com relação a isso aí. A gente teve o fórum da Anatel semana passada, e onde foram apresentados alguns apontamentos, algumas mudanças que vão acontecer. E existe agora um programa chamado Certifica, que a Anatel está implantando
substituindo o SH hoje que utilizamos lá no mercado. E qual é a grande premissa disso? É ter uma IA lá dentro que vai simplesmente, ver se você já ouviu isso em algum lugar, ela vai ler a documentação que vai ser incluída pelos organismos e ela vai ajudar a saber se tem uma exigência, se está tudo ok, ela vai dar um briefing disso. E aí me veio na hora um sorriso, eu falo assim, cara, eu já tenho isso funcionando. Então, eu vou poder apresentar para um dos órgãos que eu sou reconhecidamente acreditado, uma ferramenta que eu já tenho. Eu vou poder apresentar o pitching da RegStack para o governo, para a agência reguladora, na verdade, mostrando, olha só, essa ferramenta já existe, se a sua ferramenta faz isso tudo que você está dizendo, a nossa já faz isso aqui, a gente pode linkar, então eu vou conseguir subir as informações mais rápido. Então, olha só, o que você falou é verdade, essa segunda onda ela vai acontecer, querendo ou não, só que nós já pegamos ela no começo, no nascedouro dela. A gente está indo para a crista dela. Nós pegamos o começo dessa onda para a parte comercial, não só para a parte de vendas. A parte de vendas ela já está extremamente saturada. Eu não sei o que pode mudar dentro dela, mas não falta mais chatbot com IA, né? Não falta mais, não falta. Mas agora você ter um bom prompt, você ter uma boa programação determinada para segmentos, aonde a leitura daquela documentação, o arquivamento, o histórico, o suporte para o teu profissional, seja ele um auxiliar de escritório para um escritório de direito, seja ela um enfermeiro no hospital, seja um engenheiro na parte de telecomunicação, eu agora tenho ferramentas para auxiliar esse tipo de profissional. E isso a RegStack apresenta de maneira plena. Então, eu acho que a Web Summit, para nós, é um divisor de águas, pelo menos desse ano. Do ano que vem já é outra coisa. Desse ano, acho que a gente vai conseguir grandes coisas essa semana. E a gente vai estar acompanhando aqui, a gente vai estar colocando isso aqui dentro das lives, se for o que a gente conseguir colocar aqui para o nosso público, aqui para o pessoal, vai ser importante. Porque hoje a gente conhece um pouquinho mais da Spectre. Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais da RegStack. E a gente vai ter a oportunidade de estar num evento gigante apresentando algo maravilhoso que é o teu trabalho, o trabalho da Spectre, junto em parceria com a CERT, trabalhando a RegStack. Perfeito, irmão, perfeito. Estou muito feliz de realmente estar vivendo isso aqui. Eu digo a seu lado porque, além de parceiro, nós somos irmãos. Então, eu posso dizer isso. Muito feliz de estar vivendo isso aqui com você, também com a minha equipe. Eu acho que está sendo uma experiência boa para todo mundo, porque, obviamente, eu já tinha um histórico, né, com esse tipo de projeto, mas estar sabendo passar isso para você, para outras pessoas, mostrar para vocês um pouquinho do meu mundo também, aprender um pouquinho não, né? Aprender muito do seu mundo e trazer para o meu, isso para mim tem sido fascinante. Um dia estudando após o outro, eu posso dizer que é isso. É isso aí. Não, perfeito, irmão. Mas eu fico feliz e vamos avançar. A gente vamos falar só um pouquinho aqui sobre a Web Summit, sobre o que dia que a CERT vai estar lá apresentando, o que você viu lá de stands que são interessantes, de reuniões, de debates. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí, porque o pessoal também tem curiosidade sobre isso. Porque está chegando e quem puder, quem quiser acompanhar, estando lá no Rio Centro, lá vendo esse mundo de empresas de tecnologia e mundo de investidores ali no mercado de tecnologia e financial e compliance, se tiver oportunidade, vão, porque vai ser algo maravilhoso. Mas fala um pouquinho aí, Lucas, como é que vai ser isso, o que você separou e como é que a CERT se preparou para isso aí, na parte da CERT Tech, né? A parte de tecnologia da CERT. A nossa programação, a nossa exposição, ela vai acontecer no dia 11, acabou sendo ali na quinta-feira, que vai ser o último dia, tá, da exposição. Acabou sendo algumas vantagens para a gente, não vou mentir para você. Obviamente, eu gostaria, né, de apresentar ali 2, 3 dias depois para também sentir um pouquinho o clima da feira, mas eu acho que o principal que a gente vai fazer após esse estudo que a gente fez de tudo que vai acontecer na feira, Eduardo, são mais de 400 palestras, salvo engano. E aí,
Olha o trabalho de curadoria que a gente teve que fazer para realmente achar ali as palestras, os eventos, as reuniões que realmente têm feeling com o Regstack e com a Spectre. Então, nós montamos, né, uma cadeia ali de reuniões que falam desde segurança, desde aplicação de modelos de inteligência artificial, que são grandes players apresentando para a gente a estrutura deles. Então, assim, a gente vai verificar como é que a AWS está tratando agentes, como é que eles estão desenvolvendo soluções de SaaS, como é que eles escalam isso. A gente vai aprender também bastante com o pessoal da OpenAI, que também vai estar lá, o pessoal do Itaú também vai estar lá, a gente vai ter gente também por exemplo, do Grupo Globo vai estar lá também na parte de mídia. Então, acaba sendo uma troca cultural enorme. A gente não sabe, por exemplo, como é que a Globo faz análise de dados dentro da Globo, mas eu tenho certeza que eles fazem. Entende? Então, acaba criando um ambiente que você consegue ter muita troca. Isso é muito valioso. Para quem quiser estar lá nos visitando, conhecendo um pouquinho mais da Regstack, conhecendo a nossa solução, o site é www.regstack.com.br. No site já tem a localização do nosso estande. A localização exata ainda não tem, porque nem o festival liberou ainda, tá? Eles só vão liberar lá na hora, mas a gente já tem o bloco e o número da onde a gente vai estar posicionado. No próprio site já vai estar ali toda a explicação sobre o que é o Regstack, vai estar muito mais detalhado também do que está aqui na live. E a gente espera vocês lá. Realmente vai ser uma troca muito interessante, não só para a gente, eu acho que vai ser para ambos, né? Mas é muito interessante a gente conhecer cada vez mais os outros segmentos, das outras realidades que a gente tem. E também para a parte da Spectre, porque é aquilo que a gente conversou, Eduardo. Em um dia a gente é expositor, nos outros dias a gente é vendedor. Então, óbvio que uma feira dessa é uma oportunidade para a CERT, para a Spectre, para a Regtech, por isso a importância de estar lá posicionado. Para você que está vendo essa live e está se perguntando, caramba, vale a pena eu pagar esse ingresso? Vale sim, sabe por quê? Porque em uma conversa com um CEO de uma startup que seja dos Estados Unidos, que seja da Europa, que seja do Brasil mesmo, às vezes em uma conversa que esse cara te passa algo que ele viveu e que você está vivendo, e que é algo que você iria pagar 20, 30 mil, 40 mil para uma consultoria fazer, ou ia ficar 1, 2, 3 anos batendo cabeça, e às vezes um CEO, um diretor te entrega isso de graça, pelo próprio fato da entrega de valor. Então, assim, é muito válido estar na Web Summit nessa próxima edição. Vai ser uma troca imensa e eu tenho certeza que vai trazer muito resultado para as nossas operações. Ótimo. Eu ouvi de um amigo que eu falei para ele, você vai estar expondo lá a tua empresa, a empresa dele é grande, ele falou, não, eu já consegui o investidor que eu queria e vai ser um evento para investidores. Eu já tive o investimento que eu precisava, já vendi parte da minha empresa, já estou tranquilo. Então, assim, é isso. Eu acho que é um divisor de águas aí o que a gente está passando. A partir desse momento, eu sei que a Spectre vai participar de outros eventos. Esse ano ainda vai ser um ano muito longo para a Regstack também. Então, a gente tem um mundo de possibilidades dentro desse ano de 2026 ainda, mas eu acho que esse pontapé, esse start na próxima semana é crucial para os nossos interesses, sejam no mercado nacional quanto internacional. Irmão, obrigado mesmo aí pela tua disponibilidade, o teu foco, objetivo aí, tá aí com toda a gana aí para fazer a coisa acontecer. Eu tô com muito. Tá chegando, né, irmão? Tá chegando, falta pouco. Chegando, cara, mas é o que você falou e é algo que para mim é muito muito claro. Tudo tem propósito. Nós não devemos nos juntar, não devemos fazer nada, não devemos planejar nada sem propósito. A vida sem propósito é algo, cara, é totalmente sem lógica. Eu não posso criar um programa. Ah, não, eu tenho um programa baseado em quê? Não, você tem que ter um objetivo, tem que ter uma construção, tem que ter um histórico. Eu fiz até um artigo sobre a Regstack, ela está me servindo como base de estudo para muita coisa, para criar realmente artigos até para os meus estudos. Então, assim, tudo que a gente faz tem que ser intencional. E o que você construir e está fazendo, irmão, é muito intencional e vai levar você para o nível que você deveria já estar, mas ainda bem que não está, porque eu vou estar junto com você e a gente vai junto. Amém, irmão. Eu agradeço, tá? A confiança desde o início, o carinho desde o início. Pouca gente sabe, mas a nossa primeira parceria, né, acabou sendo a Spectre prestando serviço para a CERT, e nos primeiros 3 meses
a gente fez algo totalmente sem compromisso, que eu virei para você e falei assim, irmão, agora eu não vou te cobrar nada porque eu realmente preciso estudar. E eu preciso que você me dê atenção. E você ficou lá 3 meses me mandando vários e vários áudios, vários e vários vídeos, documentos. Você abriu documentos sigilosos da empresa antes mesmo da gente construir esse sistema de fato. Então, assim, a sua atuação é de total importância, tá? Eu digo que ela está lado a lado, não existe tecnologia sem metodologia. A tecnologia nada mais é do que uma forma de entregar metodologia com a escala. Então, eu trouxe a tecnologia para entregar a sua metodologia como escala. Eu acho que é por isso que deu certo. É isso aí, meu irmão. É isso mesmo. Tudo certinho. Forte abraço, mano. Fica na paz aí. Obrigado, irmão. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.